Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa na Arte ou pela primeira vez, é claro, e espero que vocês estejam tanto quanto eu super animados para essa nossa conversa. Vocês viram que hoje nós vamos conversar sobre erros emocionais. Isso porque eu acabo de fazer a leitura deste romance, vejam só, do Cristóvão Tesa, que traz aí essa frase no título, Um Erro Emocional, um romance publicado pela Record em 2010. Vocês já conhecem esse autor? Eu acho que vale a pena conhecer. Eu curto, né, esse estilo de escrita que aparece aqui. Logo mais mostro um pouquinho para vocês. É um escritor brasileiro, nascido em Santa Catarina, mas que viveu quase toda a sua vida, até hoje, os 71 anos de idade, na cidade de Curitiba, que é onde acontece a história romântica aqui, né, digamos assim. E o Cristóvão Tesa já escreveu muitos outros romances, mais de 20, alguns traduzidos para muitas línguas, inclusive, e um em particular é super premiadíssimo, recebeu, dentre outros prêmios, aí, o Prêmio Jabuti em 2008, que é o romance O Filho Eterno, já foi inclusive adaptado para o teatro e para o cinema, vejam só. Então, se vocês decidirem conhecer um pouquinho dessa história através aí do filme, né, do audiovisual e não do livro, eu acho que nunca um substitui o outro, mas enfim, fica aí a minha indicação, né, do filme, que conta com Débora Falabella no elenco, Marcos Veras e assim por diante, tá? Mas eu gostaria de falar deste erro emocional que aparece aqui. E eu também escolhi, na verdade, esse título, né, do nosso vídeo de hoje por um outro motivo. É que eu agora, nesse último final de semana, li com muito interesse, assim, e muita curiosidade, uma pesquisa recente que foi feita na França, e acredito eu esteja sendo feita em outros países também, da Europa, enfim, que apontam para um movimento de você estar mais sozinho e não querer buscar, sei lá, a sua alma gêmea, um par romântico, namoros, casamentos, relacionamentos mais duradouros e assim por diante. Mas não que as pessoas estejam buscando necessariamente relacionamentos curtos, fugazes e superficiais, não é isso. Elas não estão, na verdade, buscando relacionarem-se necessariamente com ninguém. Então tem gente, inclusive, casando consigo mesma. Vejam só, para mim, vou ser muito sincera, né? Não faz muito sentido. Querer estar sozinho e ter momentos, né, de solidão e não querer casar-se, ótimo, né? Ok, mas casar-se consigo mesmo, convidando a galera mesmo, família, né, amigos para festas, fazendo cerimônias, reservando espaços, capelas, inclusive, espaços religiosos. É claro que não vale, tá? Já digo aqui, como um casamento oficial, né, mais tradicional como os outros, mas de qualquer forma, é um movimento, né, digamos assim, de sou autossuficiente, cansei dos dissabores dos relacionamentos anteriores, os namoros e casamentos já não deram certo, enfim, então as pessoas começam a ficar um pouco de saco cheio do fracasso, de sempre tentar e parece que nunca tá bom, do medo de ter que de novo separar, de novo ficar sozinho, enfim. Então as pessoas estão um pouco nessa. Há relatos, inclusive, ali na pesquisa de mulheres, homens, enfim, que têm decidido um pouco fazer isso, sabe? Eu comigo mesma, tô super bem sozinho, e eu acho que sim, nós somos mesmo, né? Seres inteiros, íntegros, autossuficientes, super independentes, e não precisamos necessariamente estar nos namorando ou, enfim, num relacionamento que seja, né, seja lá que nome tenha, ou num casamento com ninguém, né? Mas eu acho que também a gente não precisa demonizar, digamos assim, todo e qualquer relacionamento amoroso, toda e qualquer parceria, enfim, em nome dessa autossuficiência, porque eu acho que é essa autossuficiência que faz com que a gente queira dividir o bom da vida que a gente descobre que a gente tem dentro de si com os outros, e não só pares românticos, né? Familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, também. E eu trouxe também esse tema aqui desse lado assim mais emocional, e eu vira e mexe e converso com os meus alunos sobre isso em aula também, porque a gente discute essa questão do individualismo, dessa solitude, do isolamento que às vezes a gente vive mais, né?
nesses tempos contemporâneos. Então alguns falam, os relacionamentos são mais superficiais e fugazes, outros já nem relacionamentos querem mais, outros querem buscar a si mesmos sozinhos e trilhar ali uma jornada sem necessariamente ninguém ao lado. São muitas as opções, eu respeito todas elas, eu só confessei aqui para vocês que eu não vejo muito sentido em promover tantas cerimônias e tanto bafafá e tanta festa para você declarar que está casando consigo mesmo. Eu acho que daí assuma simplesmente a solteirice e pronto, né? Pelo menos eu encaro dessa forma, mas é muito interessante que a gente entenda assim o que é. Afinal de contas, que está acontecendo, porque muitas pessoas apontam, né, certas causas para isto, né? E eu acho que a sociedade em que a gente vive, o ritmo de trabalho intenso, consumismo, o mercado oferece muitos produtos hoje, serviços mais personalizados, como eles dizem, é muito exclusivo para você, é a sua cara, é a sua, né, enfim, preferência naquele catálogo daqueles produtos e serviços. Faça você mesmo, escolha, você tem nas mãos o poder disso, o poder daquilo, a ponto das pessoas realmente, né, daí assumirem esse papel de tô muito bem aqui como estou e pronto, acabou, né? E eu acho que legal ficar sozinho, legal ficar com muitas pessoas, enfim, mas a gente tem que, claro, tentar entender um pouquinho o porquê de tudo isso. E muitos também dizem que a gente não confia mais, né, uns nos outros, as tecnologias nos afastam, a gente pode o tempo todo resolver quase tudo sem precisar estar com alguém num barzinho, curtindo uma música juntos e um vinho, não reúne mais os amigos podem ficar jogando, né, jogos eletrônicos à distância, enfim, ou conversando por chats e assim por diante. Jovens cada vez mais hoje têm alguns sistemas de trabalho, de contrato, assim, de trabalhar, por exemplo, home office, então também não precisa mais estar no escritório com os colegas de trabalho o tempo todo, ou fazendo um happy hour na sexta depois das 5, tudo isso mudou e eu acho que tudo isso vem trazendo esse movimento do case consigo mesmo e esteja, né, muito bem assim sozinho. E o livro do Cristóvão Tesa que eu trouxe aqui, vou mostrar de novo para vocês para não fugir aqui do assunto, né? Na verdade é a minha indicação de leitura de hoje, é delicioso nesse sentido, porque é um livro que já tem aí mais de 10 anos, né? Então ele não reflete exatamente esse movimento atual, mais recente, essas tecnologias, aplicativo de relacionamento. Não é um romance que foi escrito nessa fase, nesse momento, mas traz aqui uma única cena de um casal que acaba de se conhecer e que está durante um período aí de poucas horas juntos dentro do apartamento dela conversando, e todas as cenas dos ex-relacionamentos, dos casamentos e recasamentos, de quem tem filho, quem não tem filho, o que foi dito além dos familiares, enfim, os ancestrais, esse movimento de trazer família, infância, juventude, o primeiro namoro, o primeiro beijo, a primeira experiência sexual, enfim, é um movimento que acontece de um modo assim super interessante na minha visão nesse livro aqui, por isso eu indico para vocês na Casa na Arte hoje. Paulo Donetti é um escritor que está, de certa forma, em crise e encontra Beatriz, que é um nome super simbólico na literatura, né? Enfim, tantas personagens muito famosas com esse nome Beatriz, é leitora dos seus livros e uma grande fã, inclusive, curte o trabalho dele. Ele descobre casualmente isso num jantar na véspera, junto de um outro amigo, entre aspas, que na verdade mais parece rival porque é crítico de sua obra, enfim, que é o Cássio. Os três jantam juntos e na sequência, né, Donetti, ele vai tomar a iniciativa de fazer um convite a Beatriz para que ela o ajude, e neste dia seguinte é que eles se encontram e que é quando a história verdadeiramente começa. Dentro do apartamento dela, se passa em Curitiba a história, ele na verdade está de passagem, deveria retornar para a sua cidade, não volta, adia a passagem para poder conversar com ela, enfim, e ele quando entra, né, pela porta já com um vinho na mão, com um calhamaço de textos, enfim, que ele escreveu, ele diz: eu cometi um erro emocional, eu me apaixonei por você. E ela fica assim, pega de surpresa, sem entender muito bem o porquê dessa frase. Então são palavras dele, Donetti, para Beatriz,
né, quando ele vai, nessa ocasião, convidá-la para, na verdade, ajudá-lo na escrita do seu próximo livro. Ele já tem muita coisa escrita, são manuscritos e folhas amareladas que ele leva, já trabalha nisso há um tempo e ele gostaria que ela, como uma leitura já tão familiarizada, né, com a escrita dele, o ajudasse não só digitando, passando o texto para o computador, enfim, revisando aqui e ali, fazendo um comentário ou outro à margem, mas sim verdadeiramente sendo uma leitora assim tão participativa que é como se fosse dar a entender quase uma coautora. É tipo, escreva o livro comigo, você não quer escrever comigo o meu próximo romance porque você, Beatriz, é uma leitora, né, extremamente assim fina, sofisticada, me conhece mais do que ninguém, já acompanha o meu trabalho e eu quero muito escrever com você. E no fundo ele está um tanto quanto emocionalmente envolvido e ela começa a estranhá-lo porque o escritor que é idolatrado, assim, à distância, super respeitado, nossa, li o livro do cara e adorei e tal, não é necessariamente aquela mulher que vai depois se identificar com o cara ali em carne e osso dentro da casa dela, tomando vinho com ela e falando tudo aquilo que ele começa a falar. E eles vão, é um longo diálogo dividido em muitos capítulos, o romance tem aqui as suas quase 200 páginas, 191 páginas, né? E a gente vai acompanhar simplesmente essa cena, eles vão pedir uma pizza, essa pizza chega, esse vinho vai ser aberto, dessa garrafa passa para a segunda, para a terceira, depois eles vão para o café, para ver se eles começam a concatenar as ideias, ela começa a fazer a leitura desses manuscritos, só que ela vai se recordar das antigas histórias de amor e ele também, do filho, no caso dele, ela que não teve filho, mas foi traída desse casamento, e daí ela decide vingar-se de certa forma e lavar a alma, transando com o melhor amigo dele, que ela encontra casualmente na rua, no mesmo dia que está saindo do hotel. Enfim, são recordações enquanto você passa o café, espera a água ferver, abre a gaveta com os talheres, sabe assim, sente um determinado aroma, encosta uma mão na outra enquanto eles estão na bancada da cozinha conversando. É muito interessante, é um romance que vale a pena que vocês conheçam, porque é de um escritor, né, consagrado na nossa literatura, com um estilo muito próprio, eu acho, que não tem toda essa narrativa muito linear em que muita coisa acontece, não, é um espaço muito restrito, um cenário, um clima mais intimista, de duas pessoas que já passaram por várias vivências emocionais e que estão agora emocionalmente começando de novo a se envolver e todos os traumas, os medos, os receios, as angústias, né? O tipo, meu Deus, vou começar de novo, como será que vai ser? Tô conhecendo ele, ela de novo, né? Aqui nessa experiência e eles vem aquele turbilhão de memórias, né? Enfim, que eles já vivenciaram. Então, o romance é feito disso, desse tecido de todas essas, né, sensações e memórias, porque o ato ali em si, a ação, são pouquíssimas que acontecem, mas é toda são camadas e camadas dessas vivências e experiências que vêm pela memória e que acontecem aqui e que a gente consegue sentir porque os parágrafos do Tesa começam a ficar todos cheios de travessões, aspas, itálico, porque ele vai inserindo as vozes de quem está falando com a memória. A Beatriz começa a imaginar ela contando o que ela está vivenciando com o cara para amiga, a melhor amiga que é a Doralice, e ela já sabe que a Doralice vai rir no momento certo e naquele momento vai gargalhar quando ela disser aquilo e contar o que está rolando, enfim. E eu leio para vocês aqui um trechinho super interessante para que vocês sintam um pouquinho justamente desse livro. Pode ser? Assim vocês decidem se topam ou não a leitura. A minha ideia, ontem eu estava muito agitado, a passagem aérea marcada e os 1000 problemas e... A minha ideia, Beatriz, você deve imaginar que estou ficando louco. A minha ideia, e ele lembrou da ex-mulher, que nos bons tempos tinha esse mesmo nariz, como se isso fosse um sinal secreto ao qual ele devesse dar atenção, mas desviou os olhos, que se voltaram ao cálice já quase vazio. Alguém que digitasse os textos para mim, mas veja, alguém muito especial como você, e a mão dele pousou sobre a mão dela perdida na mesa, sem invasão, um toque inocente, apenas um pedido de que ela não saísse dali, que lhe desse algum crédito e prestasse atenção. E o erro emocional que não saía da cabeça de Beatriz parecia não voltar mais à cena. Um gancho que se perdia para ele, mas não para ela.
Eu me apaixonei por você. Uma frase simples, direta, um sujeito com predicados, enunciado sem ênfase, mas também sem incúria, cada palavra com o seu justo peso, de modo que nenhuma mulher do mundo seria indiferente a esse choque, da rainha da Inglaterra à caixa do supermercado. E assim ela se defendeu da autoacusação de ingenuidade. Ele é um profissional da conquista. Todo escritor é um ressentido que precisa recuperar algum tapete imaginário que na infância lhe tiraram dos pés. E a simples força dessas palavras, como que endureceu seu couro num frêmito de tensão, indefesa. O doce sabor da permanência, ela lembrou, ou seria valor. Famílias em frangalhos, alguém uma vez lhe disse na fila do ônibus. E parecia de propósito para Beatriz, uma indignação quase poética de uma velha senhora. Beatriz, ainda subindo mentalmente aquelas escadas do Hotel Quixote, seguindo o marido à distância de 10 passos, para que ele percebesse, para que ele ouvisse a respiração dela e se voltasse a tempo, ela batendo com força o pé nos degraus para que o seu augusto marido ouvisse e suspendesse ali o projeto de traí-la com uma puta de escritório e o dia recomeçasse na manhã anterior. Mas a força do futuro como que foi sugando o augusto marido. E Doralice sempre ria quando ela contava de novo, repetindo a cena, na direção prosaica de uma outra mulher. Sentiram um pouquinho o que o Cristóvão Tesa faz aqui nesse romance que eu indico para vocês hoje? É um erro emocional, estamos falando até hoje dos nossos erros emocionais e se estamos casando conosco mesmo e estamos com medo, enfim, de apostarmos em relacionamentos aí com novos parceiros e novas parceiras, estamos repensando, né? Eu acho a função de um namoro, de um casamento, de um relacionamento, de um projeto familiar com filhos, sem filhos, com pets, sem pets, de gêneros idênticos ou não, parceiros e parcerias aí as mais diversas, enfim. Eu acho que é então um momento bem apropriado para que a gente conheça um pouquinho desse trabalho dele, que fala de tudo isto, né? Do início, do erro emocional, de apaixonar-se ou não e de que talvez a gente não esteja muito certo, né? Nem certa do que a gente sente necessariamente em certos momentos da vida, mas tá valendo, é isso mesmo, tem que ser assim. Então eu acho que é uma oportunidade, já que estamos falando desse movimento, de conhecer um pouquinho desse romance. E aí fica aqui a minha pergunta, como eu sempre faço no finalzinho do vídeo, para que a gente converse um pouquinho. Queria muito saber se vocês algum dia na vida já cometeram algum erro emocional. É claro, né? Que eu ia perguntar sobre isso para que a gente troque um pouquinho essas experiências sobre romantismos ou amizades, traições, famílias, projetos que não vingaram, enfim. Assim a gente pode conversar até a semana que vem, tá bom? É só participar aqui embaixo nos comentários. E também não se esqueçam, é claro, de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que vocês acham que também tendo cometido erros emocionais, talvez curtam essa nossa história, tá bom? Um forte abraço a todos, nos vemos na próxima quinta sem falta aqui no nosso canal. Até lá!